Buenas, dando sequência então ao nosso estudo de dilatação, a gente vai partir agora para o estudo da dilatação dos líquidos, que tem uma jogadinha aí um pouco diferente, tá? Porque um líquido sempre está contido dentro do recipiente e a gente vai ter que fazer algumas considerações a partir disso. A primeira delas é que se está contido dentro de um recipiente, esse recipiente é sempre tridimensional, então só faz sentido em falar para os líquidos de dilatação volumétrica, ou seja, de dilatação em 3 dimensões. Então vamos supor que aqui eu tenho um recipiente, tá? E dentro desse recipiente eu tenho um líquido que está cheio até a borda. E eu vou aquecer esse recipiente, consequentemente vou aquecer o líquido e o líquido vai dilatar. Então eu vou desenhar aqui a dilatação do líquido, aqui para cima. Claro que a gente sabe que a dilatação é nas 3 dimensões, mas eu vou fazer aqui só para cima, só por causa do desenho. Essa parte aqui seria a parte que transborda. Então isso que eu desenhei aqui, né? Isso é a dilatação do líquido. Retirei aqui. Isso que está feito é a dilatação do meu líquido. Foi o quanto ele dilatou. Então, isso aqui é o ΔV do líquido, que vai ser calculado com ΔV igual ao volume inicial vezes γ, o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido em questão, e variação de temperatura. Isso a gente já conhecia do vídeo anterior. Acontece que isso aqui que transborda não é bem isso que vai transbordar na prática, porque o líquido ele não dilata sozinho. Como o recipiente também foi aquecido, o recipiente também vai dilatar. Então vai aumentar a capacidade do líquido, aliás, vai aumentar a capacidade do recipiente de comportar líquido. Então vamos aqui, vou ver o quanto o recipiente dilata. E o recipiente também vai dilatar alguma coisa. Essa diferença aqui é quanto dilatou o recipiente. Então, eu vou tentar pegar aqui só o que dilatou o recipiente. Ctrl C, Ctrl V, está aqui a dilatação do recipiente, que também vai ser calculado por ΔV igual a V0, volume inicial do recipiente, que no caso que o líquido estava cheio, né? O volume de líquido inicial era igual ao volume do recipiente, porque o líquido estava ocupando todo o recipiente, vezes ΔT. O que vai transbordar na prática não é tudo o que tinha dilatado originalmente. O que vai transbordar na prática é só esse pedacinho aqui. Então, reparem que o que transborda é menos do que dilatou. Tu poderia pensar, erroneamente, que ao ver o que transborda, pensa, não, isso aqui foi o que dilatou, porque foi o que derramou, mas na verdade não. Isso aqui que dilatou, na verdade, isso aqui é chamado de dilatação aparente. Por que aparente? Porque não é uma dilatação verdadeira. Esse pouquinho aqui que derramou, na verdade, é a dilatação do líquido. Está aqui, né? Eu não tinha escrito dilatação do líquido. E aqui eu vou colocar a dilatação do recipiente. Então, dilatação R do recipiente. Então, essa dilatação aparente é, na verdade, a dilatação do líquido menos o ΔV do recipiente. É a diferença entre o que o líquido dilata e o que o recipiente dilata. Como o recipiente aumenta de tamanho, ele aumenta a sua capacidade de comportar líquido, então o que acontece é que o volume de líquido sobe menos do que deveria subir nesse recipiente, ou transborda menos, porque geralmente o coeficiente de dilatação dos líquidos, o alfa, ou o gama dos líquidos, né? Se a gente considerar em 3 dimensões, o gama dos líquidos é geralmente maior que o gama dos sólidos dos recipientes, tá? Então, geralmente, os líquidos vão dilatar mais. O recipiente dilata um pouco, então parece que o líquido dilatou um pouco menos, mas, na verdade, o líquido dilatou mais. Para calcular o que o líquido dilata, isso aqui é chamado de dilatação real. E essa aqui, então, que a gente viu aqui, é a dilatação aparente. Esta aqui é a dilatação real do líquido. Então, isso é o que tu sempre tem que considerar na hora de pensar em dilatação dos líquidos, que o recipiente também dilata, beleza? Era isso.